Pronto, pode dar início. Bom dia aos colegas desembargadores e aos pré-desembargadores também. Doutora Cristian, secretária, aos colegas que estão compondo a ampliação do quórum. Vamos dar início à sessão ordinária da 6ª Câmara de Direito Público, com a leitura da ata da semana anterior. Bom dia a todos, desembargador Joaquim, presidente desta Câmara, ao qual saúdo todos os demais. Vamos dar início com a leitura da ata. Ata de julgamento da 6ª Câmara de Direito Público, por videoconferência, realizada no dia 29 de fevereiro de 2024, disponibilizada no Diário de Justiça 9768, no dia 29 de fevereiro de 2024, e publicada no dia 1º de março de 2024. Até a presente data, não foi impugnada. Hoje, nós, da 6ª Câmara Pública, a sessão contará com a tradução em Libras, aumentando assim a acessibilidade das sessões do tribunal, com a intérprete Jennifer. Sim, a novidade de hoje é essa, né, doutor? Tradução em Libras, por parte da senhorita Jennifer. Isso. A partir de hoje. É mais um avanço do TJ, né? Para suprir a necessidade. Então, o processo primeiro é a apelação civil 082-6643-83-2022. José Ribeiro Neto Filho, Estado do Piauí. Tem alguém para se manifestar? Tem o doutor Marcelo Sequef. Está presente? Doutor Marcelo? Sim, pois não, presidente. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Doutor Marcelo, me permita só uma sugestão ao Pois presidente. não, É porque os processos do item 1 e 2 da pauta versam sobre a mesma matéria, né? Que uma divergência. Se pudesse fazer o julgamento em bloco, Vossa Excelência podia fazer o pregão, a sustentação moral única aos dois. Então, o que eu ia sugerir, desembargador. Muito obrigado. Então, o número 2 é apelação civil 082-6428. Antônio Jaicon Carvalho Rodrigues, Estado do Piauí. Também. 1 e 2 já anunciados. Doutor Marcelo. Ok, presidente. Quero saudar a todos, meus cumprimentos, meu bom dia a todos os presentes, eminente desembargador Joaquim Santana, presidente dessa Colega da 6ª Câmara de Direito Público, cumprimentar aqui o desembargador Erivan Lopes, assim, me permito chamar também desembargador Dioclésio Souza, hoje compondo quórum ampliado nestes dois processos aqui já apregoados pelo eminente desembargador presidente. Aqui os desembargadores da 5ª Câmara de Direito Público, o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, desembargador Pedro Macedo, meus cumprimentos, excelência. Cumprimentar aqui o ilustre representante do Ministério Público. Eu não estou localizando aqui na sala virtual, acho que é o doutor Luiz Francisco, né? Bom dia, excelência. É uma satisfação novamente estar aqui. Bom dia. Meus cumprimentos também aqui aos colegas advogados aqui presentes a essa sessão virtual. Cumprimentar aqui a secretária dos trabalhos, doutora Cristian. Bom dia a todos. Senhores julgadores, temos dois processos que, como bem pontuou o desembargador Erivan Lopes, versam a mesma matéria. Inclusive, a parte autora é assistida até pelo mesmo advogado, doutor Marcelo Augusto, que eu quero aproveitar também para dirigir aqui um cumprimento, uma saudação, em ambos os processos, versando a concurso para soldado da Polícia Militar, edital 02/2021. Mais especificamente, ao teste de corrida, em que os candidatos, senhores jogadores, nesses dois processos, eles tinham que atingir o mínimo de 2.400 metros no tempo preconizado no edital. Como bem já antecipado, essas duas apelações, elas são um duplo apelo nos dois processos. Apelam tanto a parte autora quanto o ente público, Estado do Piauí, Fundação Universidade Estadual do Piauí, porque houve sucumbência recíproca, é dizer,
pedidos acolhidos em sentença ou foram em extensão menor do que aquilo que foi pleiteado na inicial, nesses dois processos. Então, em ambos, os candidatos alegam que se inscreveram em concurso público para soldado, cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Piauí, regido pelo edital 02/2021 e organizado pelo NUCEP, órgão que é vinculado à Fundação Universidade Estadual do Piauí. Obtiveram, a parte autora nesses dois processos, aprovação nas provas objetivas, exames médicos e convocados para o teste de aptidão física, etapa subsequente, a banca examinadora considerou-os, nos dois casos, inaptos porque não atingiram o mínimo de 2.400 metros no teste de corrida. Em ambos pontuaram ou foi computado no tempo que era preconizado no edital, uma distância inferior a esse mínimo de 2.400 metros. Qual é a alegação, quais são as razões recursais aí da parte autora e o que a sentença, como o juiz Acó, em ambos os casos, entendeu? Primeiro, que, diante da alegação da parte autora de que a banca examinadora teria tratado um determinado grupo de candidatos de forma desigual, já que convocou uma turma de candidatos para realizar apenas o teste de corrida em um dia exclusivo para essa prova, e os demais candidatos, ou o grupo que integrava os candidatos, foi realizar a prova em uma outra data. E a alegação da banca examinadora, conforme a parte autora assim afirma, é por conta das fortes chuvas que ocorreram, salvo engano, foi no início de 2023. Pois bem, requereram os autores tutela de urgência para determinar que o ente público suspendesse a eliminação da parte autora no teste de aptidão física e vejam só, mesmo sendo reconhecido, havendo um ato da banca examinadora atestando que, em ambos os casos, percorreram distância inferior ao mínimo de 2.400 metros, querem avançar no certame a qualquer custo. Eles não querem repetir o teste de aptidão física, eles querem avançar mesmo tendo sido reconhecido por ato oficial da banca que obtiveram o cômputo no teste de corrida inferior ao mínimo exigido no edital. Isso não é outra coisa senão pleitear do Poder Judiciário um tratamento privilegiado. Eles não querem repetir o teste. Sequer, a bem da verdade, há previsão para repetir teste de aptidão física. Não há segunda chamada. Então, a sentença, nos dois casos, entendeu com a devida vênia de forma equivocada, manifestamente equivocada, que houve violação ao princípio da isonomia na medida em que esse outro grupo de candidatos, por ocasião ou por força das fortes chuvas e adversidade, portanto, climática, teve uma outra data para a realização do teste de corrida. Pois bem, o que está em jogo aqui, senhores jogadores, nesses dois processos, é o apreço ao edital, é a vinculação ao edital, o princípio da legalidade na sua vertente aplicada aos concursos públicos, que é a vinculação ao instrumento convocatório. Há aqui, nos dois casos, o não cumprimento pela parte autora das disposições editalícias. A inaptidão declarada pela banca examinadora dos autores nesses dois casos decorreu do manifesto descumprimento da exigência contida no edital para a prova de corrida. Eles não percorreram 2.400 metros, como era exigida no TAF, teste de aptidão física. E eu digo logo aqui de saída que a parte autora, irresignada, porque não atingiu o mínimo exigido, lançou mão, afirmo com todas as letras, de argumentos falaciosos para justificar o avanço, o prosseguimento a qualquer custo no certame. O primeiro deles, como já antecipei, é de que a banca examinadora teria violado o princípio da isonomia ao proceder ao adiamento do teste de corrida para um determinado grupo de candidatos em razão de intempéries climáticas. Esse grupo, que na visão da parte autora,
teria sido, entre aspas, privilegiado por dispor de mais tempo para treino. O outro argumento é de que teria, sim, percorrido a distância superior aos 2.400 metros, porque, segundo os autores, teriam realizado o teste em raia externa dotada de maior distância, em que pese a parte autora sequer demonstrar isso com as provas colacionadas. O edital, senhores jogadores, ele foi categórico. Item 4.7. Será eliminado do concurso o candidato do sexo masculino que não atingir a distância mínima de 2.400 metros em 12 minutos. Então, se analisarmos com atenção o raciocínio dos apelados, né, que, sob o argumento de que teria sido violada a isonomia, eles almejam, isso sim, eles obterem um tratamento privilegiado via Poder Judiciário por meio do prosseguimento no certame, portanto, sem serem aprovados numa etapa a todos imposta e obrigatória, e não há base legal alguma sequer para se cogitar da repetição do teste, como deferido em sentença. Né? Quer dizer, a sentença sequer poderia ter acolhido, como fez em menor extensão os pedidos, a repetição. Item 14.7 do edital. Não haverá repetição na execução do exercício, exceto nos casos em que a banca concluir que houve ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato. 24.2 do edital. Não haverá segunda chamada de prova, avaliação, teste ou exame, nem sua aplicação fora do local ou horário estabelecido para sua realização, salvo para a candidata gestante. Há que se destacar que o modo de realização do teste de outros candidatos não implica a ilegalidade do teste de aptidão deles, autores, né, os quais manifestamente descumpriram os marcos de desempenho para o teste de corrida, tal como aplicado rigorosamente a todos os outros candidatos, com uma única chance. Portanto, não há que se falar em segunda chamada. Senhores julgadores, mesmo que se tivesse sido verificada uma eventual irregularidade quanto à realização de teste de outros candidatos, o que não ocorreu, né, repises, essa circunstância não, ele diria, manifesta a inaptidão da parte autora. Não teria o condão de fazê-lo merecedor de uma segunda chance, porque não há base jurídica para isso. Não há caracterização, configuração da ilegalidade do teste aplicado aos autores. Então, o pleito da parte autora não demonstra qualquer busca por isonomia de tratamento, isso não, mas sim, pelo contrário, uma busca por privilégio via Poder Judiciário, que a nenhum candidato foi possibilitado realizar teste de corrida com mais de uma oportunidade. Né? E essa providência não foi possibilitada, como diz, a nenhum candidato, porque não há base no edital, nem em lei, para essa providência. E há tema de repercussão geral do Supremo que diz que não há direito a um teste de uma segunda chamada em teste de aptidão física. Pois bem, situações externas ocasionaram, né, em relação ao grupo que foi referido pela parte autora como supostamente privilegiado, situações externas ocasionaram o adiamento da realização do teste de corrida em razão de intempéries climáticas, justamente para preservar a integridade física desses candidatos. Imaginem uma eventual acidente, uma fatalidade por conta de descarga elétrica, dada essa intempérie atípica, o Estado seria responsabilizado se insistisse na realização do teste de aptidão física na data em que essa intempérie climática se verificou. Então, seria uma irresponsabilidade do Estado. Pois bem, eu contabilizei, desembargador Ivan, já 7 julgados da 6ª Câmara de Direito Público que enfrentou essa matéria e que foi decidido dos 7 em 6 a unanimidade, rechaçando a pretensão dos autores desses candidatos. Só um que houve divergência. Então, a maioria dos precedentes são da relatoria de Vossa Excelência. Eu vou citar só um que é emblemático, resume todos os outros. Agravo de instrumento, concurso público, exame de aptidão física, reprovação na prova de corrida, alegação de rendimento comprometido em razão da chuva, de ter o agravante de corrida em raia de maior tamanho, não violação ao princípio da isonomia, não demonstração de que alcançou os 2.400 metros exigidos, pedido de anulação do teste de corrida e prosseguimento nas demais fases, impossibilidade, agravo conhecido e improvido. E num trecho do voto de Vossa Excelência disse assim:
o anterior adiamento de teste de corrida, mesmo se motivado por fortes chuvas, não autorizaria o adiamento do mesmo teste em outra ocasião, pelo fato de também chover no dia de prova, até mesmo porque, tratando-se de dias distintos, seriam intempéries climáticas diferentes. A chuva ocorrida em um dia pode ter, ao menos em tese, inviabilizado completamente o teste de corrida, enquanto a precipitação pluviométrica ocorrida em outra data pode não ser suficiente para impedir a realização do exame. Aí Vossa Excelência faz remissão ao item 14.7, que diz que não haverá repetição na execução dos exercícios, e Vossa Excelência diz em relação, rechaçando a outra alegação autoral, que, abre aspas, não se sustenta a alegação do agravante que percorreu mais do que os 2.330 metros aferidos na banca, porque realizou a prova na raia externa, que teria uma distância maior do que as raias internas, pois, pelas fotos juntadas aos autos, percebe-se que, logo após a largada, todos os candidatos se deslocaram para as duas raias internas. Então, há aqui uma última alegação, que os autores fazem referência a um manual interno da Polícia Militar para dizer que a distância mínima não poderia ser os 2.400 metros, e sim uma distância inferior, que não há base legal alguma para se invocar o manual interno da Polícia Militar, porque não consta no edital e nem a lei que o concurso público utilizará o manual interno da Polícia Militar. Pois bem, falei aqui que já há 7 acordos dessa 6ª Câmara de Direito Público, enfrentando a mesma pretensão, mesma causa de pedir, mesmo concurso, inclusive o mesmo nobre colega advogado patrocinando, em que foi rechaçado nos 7 acordos recentíssimos, diga de passagem, final do ano de 2023, a mesma pretensão, não entendendo pela violação à isonomia. E aí, eu aproveitando a presença aqui dos desembargadores, aqui da 5ª Câmara de Direito Público, eu constato também que a 5ª Câmara, ela enfrentou essa alegação, essa mesma matéria, na 5ª Câmara, há um julgado da relatoria do desembargador Pedro Macedo. Desembargador Pedro Macedo, lá na 5ª Câmara, julgado à unanimidade com a participação aqui do desembargador Sebastião Ribeiro Martins, Vossa Excelência disse assim, no agravo de instrumento 075-2067, dígito 20, 2023, agravo de instrumentação ordinária com pedido de tutela, de urgência de natureza cautelar, concurso por teste de aptidão física, reprovação, ausência de ilegalidade, vinculação à norma editalícia, decisão mantida na integralidade, recurso conhecido e improvido. Presto voto de Vossa Excelência. Mesmo concurso, mesma alegação aqui. Estavam presentes nessa sessão de desembargador Sebastião Ribeiro Martins, Pedro Macedo, Maria do Rosário de Fátima Martins Leite Dias, juíza convocada. Vou me encaminhar para o final com esse julgado. Agravante busca a realização de novo teste, o que violaria o 14.7 do edital. Pelo visto, não merece prosperar os argumentos relativos a prejuízo decorrente do adiamento de teste de aptidão física de outros concorrentes devido a condições climáticas, o que resultaria em um período maior para a preparação em face dos seguintes motivos. O agravante não logrou êxito em comprovar a violação ao princípio da isonomia, visto que o prazo de adiamento foi devidamente justificado em razão de situações excepcionais, condições climáticas, a fim de resguardar a saúde dos candidatos. Conforme parecer técnico, fez necessário o adiamento de provas em espaço aberto por conta das chuvas, a fim de resguardar a possibilidade de atendimento com desfibrilador na hipótese de alguém sofrer mal súbito. Então, senhores julgadores, há precedente da 5ª Câmara e da 6ª Câmara. Inclusive, nesse precedente, foi a unanimidade que o desembargador Sebastião acompanhou o voto do desembargador Pedro Macedo e a doutora Maria do Rosário, foi unânime, rechaçando a pretensão de avançar no certame com a manifesta reprovação no teste de aptidão física. Então, finalize, senhores julgadores, creio que já consumindo praticamente os 15 minutos. Nesses 2 processos aqui, com quórum ampliado, em atenção ao precedente da 5ª Câmara, desembargador Pedro Macedo, acompanhado pelo desembargador Sebastião, e os 7 acordos que já há aqui da 6ª Câmara de Direito Público, a maioria do desembargador Erivan, que seja pacificada essa questão de uma vez por todas, provendo-se o apelo interposto pelo ente público para se jogar integralmente improcedente os pleitos autorais, e em relação ao apelo do autor, que seja desprovido em sua integralidade. É o que se requer. Muito obrigado. Pois não. O voto que eu emiti aqui, O doutor Marcelo, advogado da parte adversa, está no Tem alguém? vídeo. Sim, senhor presidente.
Então pode se manifestar. Bom dia a todos. Colega da Câmara de Direito Público, senhora secretária, ilustríssimo senhor representante do Ministério Público, colegas advogados, senhor procurador, bom dia a todos. Eu adianto inicialmente que essa matéria realmente possui divergências. Temos um precedente do desembargador Sebastião Ribeiro Martins em sede de apelação, com o voto favorável do senhor desembargador Pedro. Temos também, nessa própria Câmara de Direito Público, um precedente favorável com quórum ampliado, e de forma que também temos outros precedentes divergentes. Pois bem, vou sintetizar o caso para melhor aproveitar o tempo. Na origem, trata-se de uma ação ordinária que impugna reprovação dos autores no teste da aptidão física. Ocorreu que um grupo de candidatos teve o teste adiado para uma outra data, teve apenas o teste de corrida adiado para uma outra data, em razão de fortes chuvas. Acontece que o edital, a lei do concurso, como bem citou o colega procurador, doutor Marcelo Sequef, disciplina que não haverá, em hipótese alguma, remarcação de teste por questões climáticas. Diz assim o item 14.5 do edital: o exame de aptidão física realizar-se-á independentemente de adversidades físicas ou climáticas, na data e horário estabelecido em edital de convocação para a realização do mesmo, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ou adiamento. Então, senhores julgadores, o edital, ele proibia a remarcação do teste, o adiamento do teste por questões climáticas. O colega procurador pontuou, mas era uma chuva atípica, né? E poderia comprometer a segurança dos candidatos. Pois bem, o edital deveria prever esses casos. Se existe a possibilidade de uma chuva atípica, com raios que seja, e também não foi comprovado que seria o caso, mas se existe essa possibilidade, o edital deveria prever e disciplinar que, em casos de fatores atípicos, deveria o teste ser adiado. Mas, ao contrário, o edital veda, ele não deixa margem para se adiar o teste dos candidatos. E aí a gente pode pensar, sim, mas isso é um fator técnico. Não, isso não é um fator técnico. O fator técnico é, por exemplo, uma pista que possui buracos, é um aparelho usado no teste que está danificado. Isso é um fator técnico. Mas uma adversidade climática não se enquadra como fator técnico e o edital deveria ter previsto isso. Nesse caso, que o edital não trouxe essa previsão, e era previsível, até porque no Piauí a gente sabe quais são as épocas de chuva, deveria o edital ter previsto essa situação. Mas, ao contrário, repita-se, o edital proibia qualquer possibilidade de adiar o teste por fatores climáticos. Então, os candidatos, os autores, foram prejudicados em detrimento a outros que tiveram um privilégio não previsto no edital. E, diga-se de passagem, o concurso ele era de vagas com a possibilidade de fixação de classificados. Então, se um candidato tem um privilégio não previsto no edital, ele vai prejudicar os demais, porque existe uma concorrência, uma disputa para ficar dentro das vagas. Dito isso, vejamos que a 5ª Câmara de Direito Público, como eu falei, possui um precedente unânime da relatoria do excelentíssimo senhor desembargador Ribeiro Martins, de número 08-29-331-18-2022, 8-18-01-40,
julgada no dia 8 de novembro de 2023, que eu peço venha para ler o seguinte trecho. O magistrado decidiu acertadamente ao reconhecer a violação ao princípio da isonomia no caso em apreço, tendo em vista a vantagem indevida a candidatos por estarem em melhores condições para que em determinado dia realize o teste de corrida de longa duração em detrimento aos demais candidatos, a exemplo do autor. Tal fundamento encontra respaldo na jurisprudência assente do STJ, no sentido de não se admitir tratamento diferenciado entre os candidatos, mormente quando o edital expressamente veda a realização do teste de aptidão física em condições diversas das inicialmente estabelecidas. Nesse mesmo sentido, foi um precedente dessa Câmara de Direito Público em quórum ampliado, na apelação civil 08 26 907 03 2022 818 0140, julgada no dia 18 de dezembro de 2023, de relatoria do excelentíssimo senhor desembargador Dioclésio, que votou favorável nesse quórum ampliado. E possui basicamente a ementa do acórdão do desembargador Sebastião, que eu fiz a leitura. Pois bem, é importante explicar que não se trata do direito de uma nova oportunidade de repetir o teste, longe disso. Se o teste é nulo, foi declarado ilegal, não há no que se falar em uma nova oportunidade, mas sim o direito de realizar o teste nas condições iguais aos demais que tiveram o mesmo tratamento, o mesmo privilégio. Então, não há que se falar, repito, em uma nova oportunidade. Se o teste é nulo, não trata-se de uma nova oportunidade, mas sim de uma única oportunidade dentro da legalidade. Porque se diferente fosse, não se poderia questionar ilegalidades praticadas pela banca examinadora. Já que não se pode repetir o teste, nunca se poderia impugnar uma ilegalidade praticada pela banca examinadora. E eu peço atenção para o que disciplina o artigo 926 do CPC. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Ora, nós já temos um julgamento em quórum ampliado. Temos julgamento favorável em outra Câmara de Direito Público. Então, é necessário, pedindo venha a quem pensa diferente, que aqueles que discordam, mas devem acompanhar, pelo princípio da colegialidade, acompanhar a maioria. E, nesse sentido, foi o voto do desembargador Mário Otto Lustosa, na apelação 0016 182 66 2014 818 0140, que eu peço permissão para ler o seguinte trecho. Desembargador Otto votando. Por muito tempo, entendi que as questões objeto do recurso não possuíam nenhuma mácula que ensejasse sua nulidade. Ocorre que, no julgamento da apelação 080 6135 92 2017 818 0140, em quórum ampliado, o entendimento desse relator restou vencido, prevalecendo a compreensão de que as questões deveriam ser anuladas, por não constarem no conteúdo programático do edital, nos termos da certidão de julgamento abaixo colecionada. Dessa maneira, em atenção ao princípio da colegialidade, passo a compartilhar o entendimento de que as questões devem ser anuladas pelos mesmos entendimentos abaixo expedidos. Ou seja, é importante que o tribunal seja coerente em suas decisões para que uma decisão não possa conflitar com outra, para que não haja injustiça. Um mesmo tribunal não pode, não deve, emitir julgamentos contraditórios, sob pena de cair em descrédito. Dito isso, requer os autores que a sentença seja mantida em todos os seus termos.
pedi ao embaixador Erivan para recomendar a colocação de uma letra maior, porque esse pessoal com mais de 50 anos tem dificuldade para ler. Botaram uma letra número 1, número 2, para ler uma dificuldade danada. A gente usa geralmente o número 5, né? É melhor. No primeiro processo, eu disse o seguinte, que correta a sentença de mérito que reconheceu apenas a ocorrência de ofensa ao princípio da isonomia entre os candidatos, determinando a repetição da prova dos candidatos prejudicados, sem, entretanto, declarar a aprovação automática dos candidatos que percorreram distância superior a 2.200 metros e inferior a 2.400 metros. No segundo processo, nós dissemos o seguinte: no segundo processo, a decisão foi a seguinte: eu conheci da apelação, neguei provimento, mantive a integridade da sentença, de acordo com o Ministério Público, e posso acrescentar o seguinte: a mesma conclusão da anterior. Correta a sentença de mérito. Embaixador Erivan. Pois não. Renovando meus cumprimentos a Vossa Excelência, ao desembargador Sebastião Martins, Pedro Macedo, doutor Dioclésio, senhores advogados, senhora secretária. Eu acho que a situação aí tal tem como uma solução muito fácil. Basta delimitar o pedido e a causa de pedir dos autores. Os autores se candidataram no concurso da Polícia Militar. O edital previa a realização de um teste de corrida de 2.400 metros. Eu peço que quem tiver com o áudio aberto aí, por gentileza, feche. Acho que é o doutor Marcelo. Os autores se submeteram ao teste na data aprazada pela comissão do concurso e foram reprovados, porque não alcançaram a distância mínima. Pronto, isso é o que interessa. Eles estão alegando que na data que eles realizaram o concurso as condições eram desfavoráveis? Não. Não há nenhuma imputação de ilegalidade por parte dos autores quanto à forma de aplicação do teste pela comissão do concurso a eles dois. Não. A tese deles é o seguinte: há entre os candidatos um grupo que teve a oportunidade de fazer uma prova num dia distinto, porque a prova foi cancelada em razão da intempérie. Eu pergunto, este fato de outro candidato ter feito a prova em dia distinto afetou a condição dele? Não, evidentemente que não. Outra pergunta que eu faço, eles estão pedindo para anular o teste do concorrente? Não, esse não é o pedido. Traduzindo, eles submeteram um teste nas condições estabelecidas pelo edital, foram reprovados e querem ser dispensados do teste. Deferir a segurança para anular o teste é colocar eles em situação privilegiada, porquanto os demais outros candidatos tiveram que submeter ao teste e muitos deles foram reprovados, ao passo que os autores da ação querem avançar no concurso sem o teste. Aí sim, permitir que alguém avance no concurso sem o teste e ele não inquina de nenhum vício a forma de aplicação do teste, não há uma única acusação, não há um único argumento que diga assim, na data em que eles submeteram ao teste, o teste, as condições eram adversas, ou violação da regra do edital. Não. A tese deles é que um grupo foi privilegiado porque o teste foi realizado no dia seguinte. Eu entendo que a justificativa que a comissão, e ela tinha autonomia para isso, ela é razoável, né? Submeter um candidato para fazer um teste em dia torrencial de chuva seria até desumano, mas eu vou afastar, esqueça isso. Esqueça isso. Ainda que a decisão da comissão fosse absolutamente ilegal. Isso tem o condão de convolar uma reprovação de quem fez o teste e foi reprovado em aprovado? Nunca. Aí outra pergunta que eu faço. O pedido da ação é para anular o teste daqueles que foram aprovados no dia seguinte? Não é.
e o juiz julga nos limites do pedido. Eles alegam uma nulidade de um teste de outros candidatos, e não a deles, não o teste deles, para pedir a nulidade do teste deles. Imagine, candidato A, B, C e D fez prova no dia 1º, foram reprovados. Candidato D, E e F fazem no 2º dia, foram aprovados. Eles estão pedindo a reprovação de quem foi aprovado no 2º dia? Então, não. Eles estão pedindo a aprovação deles que foram reprovados por circunstâncias fáticas que diz respeito a outras pessoas. E autorizar, como o juiz autorizou, repetir o teste. Vai autorizar repetir o teste para todo mundo que foi reprovado? Repito, eles não alegam que as condições de tempo, que os limites estabelecidos pelo edital foram violados. Eles fizeram e foram reprovados segundo a norma do edital. Agora, autorizar que eles prossigam no concurso ou renovem o teste, aí sim é que seria quebrar o princípio da isonomia. Eu venho votando dessa forma, né? A única coisa que eu entendo que a defesa dos apelantes, que são os autores da ação, em que eles apresentam um argumento razoável, é que o tribunal deve, de fato, uniformizar, né, sua decisão para não permitir que, em situações idênticas, um avance no concurso e outro não, né? Se não seria até o caso de instaurar um IRDR, né, que é um incidente de demandas repetitivas, e aprovar uma súmula vinculante para o caso, né? Mas eu vou seguir os precedentes da minha autoria, que cito aqui, né, em vários agravos de instrumento, todos decididos aqui por essa Câmara, e dizer que o candidato demandante realizou o teste de corrida, não obteve êxito e agora busca o Poder Judiciário para ele oportunizar uma nova tentativa. A alegação de que os candidatos estariam em desigualdade de condições pelo fato de realizar o teste de corrida em dias distintos, porque tiveram que fazer o teste de flexão e extensão na barra fixa e teste abdominal antes da corrida dos outros, não é, ou melhor, é manifestamente improcedente. E, em virtude do exposto, eu pedindo venho ao eminente relator, eu voto pelo provimento do recurso interposto pela Fundação Universidade Estadual do Piauí e pelo próprio Estado para reformar a sentença, julgando-se improcedente os pedidos formulados pelo autor da ação de origem e, em ambos os casos, condenando o pagamento de honorários de 15% sobre o valor da causa, com a condição suspensiva de exigibilidade do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Como eu voto? Desembargador Sebastião. Senhor presidente, cumprimento o desembargador Joaquim Santana, o desembargador Arivan, doutor Dioclésio, o desembargador Pedro Macedo, cumprimento o procurador do Estado, doutor Marcelo Sequef, e o doutor Marcelo, procurador da parte penal. A minha posição também, desembargador Arivan, desembargador Joaquim, é no sentido de cumprir os precedentes do Supremo Tribunal Federal, que, em matéria de concurso público, diz que o judiciário não pode substituir a banca examinadora. Haviam decidido assim vários precedentes, a nossa quinta Câmara, com o desembargador Pedro Macedo, a doutora Maria do Rosário. Nesse caso específico, o candidato teria que correr 2.400 metros em 12 minutos, né? E o candidato não fez, lógico, foi reprovado. E ele pede, não é a repetição do teste físico. Eu confesso que realmente teve um precedente meu, um caso concreto, específico, que o juiz mandou repetir o teste físico, porque a banca examinadora ele pediu adiamento pelas condições físicas do joelho, a banca não adiou porque disse que o edital não previa. Ele disse que foi adiado no caso daquela chuva torrencial. É evidente que o edital disse que não pode ser adiado, mas por motivo de força maior, a banca examinadora tem autonomia, né? E dentro do princípio da razoabilidade, adiou, porque também realmente não é razoável você, uma chuva torrencial, você correr 2.400 metros no mesmo tempo de uma pista seca, né? Não molhada. Nesse caso específico, houve a repetição do teste físico, houve medida liminar, até em nome do princípio também até o fato consumado, praticamente eu confirmei, confesso, sim, mas todos os nossos precedentes, na Câmara, é no sentido de que não pode o Poder Judiciário se miscuir na banca examinadora. Então, ele foi reprovado, ele não pede a repetição do teste físico, né? De modo que eu peço ao eminente desembargador Joaquim Santana para acompanhar a divergência, que é assim também que eu venho votando, como citou o doutor Marcelo Sequef, na 5ª Câmara de Direito Público. Acompanha a divergência. Desembargador Pedro Macedo.
Cumprimento inicialmente o desembargador Joaquim Santana, que preside essa sessão. Cumprimento de igual modo, com muito prazer, o desembargador Ivan Lopes, o desembargador Sebastião Martins, o doutor Dioclésio, o senhor procurador, o doutor Marcelo Sequef, e a servidora secretária, o doutor Marcelo também, advogado. Bem, ouvimos atentamente o voto proferido pelo relator, confirmando o teor da sentença, e agora, por fim, desembargador Ivan, desembargador Sebastião. Eu acompanho, peço ver aos demais colegas, acompanho o entendimento do desembargador Joaquim Santana. Os candidatos realizaram a prova em situação adversa, com a realização dessas chuvas, a ocorrência dessas chuvas. Portanto, acompanho o entendimento do desembargador Joaquim Santana. Só uma situação fática, desembargador Pedro. Os autores da ação não fizeram a prova no dia da chuva. Eles fizeram na prova no dia normal. Quem fez a chuva foi um outro grupo. Eles estão pedindo a nulidade deles porque o do outro foi adiado, e o dele não. Mas eles não foi realizado em condições climáticas adversas, não. Eles praticaram o teste em condições climáticas normais, na forma do edital. Há uma confusão fática aí, me perdoe, Vossa Excelência, talvez não tenha compreendido aí a argumentação, tanto dos advogados como nossos votos. Mas há quebra de isonomia nessa situação. Por isso, acompanho o entendimento do desembargador Joaquim Santana. Senhor presidente, e só um esclarecimento aí, muito importante, porque foi dito que não há o pedido de repetir o teste, mas há o pedido para repetir o teste. Inclusive, eles já repetiram por força de tutela e foram aprovados, é só para ficar esclarecido. Bem, então... Desembargador Joaquim, com licença. Houve o voto do doutor Dioclésio? Ainda não. Ainda não. Ok. Doutor Dioclésio. Desembargador Dioclésio. Está sendo um áudio. Desembargador Joaquim, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Quando eu cheguei, teve um problema técnico e a Vossa Excelência não estava me ouvindo. E como os demais membros, inclusive cumprimentei o desembargador Erivan, o desembargador Sebastião, o desembargador Pedro, doutora Cris, doutor Marcelo Sequef, procurador Luiz Francisco e a todos. A sua imagem ainda está ruim, viu? A sua imagem está ruim mesmo. O áudio ainda está ruim? Agora melhorou a imagem. Melhorou. Ok. Então, eu já tinha acompanhado a divergência por entender que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora. Eu sou filiado ao entendimento de que não devemos nos imiscuir no contencioso administrativo e quando se faz um concurso, ele começa com o anúncio de vaga, da necessidade, o edital, e, enfim, as provas, né, são uma etapa desse concurso. Então, nós não devemos nos imiscuir na banca, a menos que haja uma excepcionalidade. A excepcionalidade, isso é básico do entendimento da razoabilidade e, pelo que vislumbro da questão fática apresentada, não houve essa excepcionalidade que pudéssemos avançar, né, nesse contencioso. De modo que eu acompanho todas as venhas dos demais, acompanho a divergência do eminente desembargador Erivan. Então, concluída a votação. Desembargador Joaquim, eu queria que Vossa Excelência aproveitasse a presença dos dois outros desembargadores, porque o item 7 da pauta da relatoria de Vossa Excelência é absolutamente igual. Me parece que até os advogados são os mesmos. Para a gente replicar esse julgamento lá do item 7 e ser mais econômico. Porque se Vossa Excelência mantiver o voto de Vossa Excelência, e não obstante a decisão que a Câmara tomou, claro, ampliada, vai ter que convocar os colegas de novo para outra sessão, né? Então, o item 7, a matéria é a mesma. Espera um pouquinho. Desembargador Ivan, presidente, eu ia sugerir exatamente isso agora, o item 7 da pauta, mesma matéria e passível de ocorrer a mesma divergência. Aproveitar que a composição aqui, a convocação do desembargador Sebastião e Pedro Macedo. Um momento apenas.
Aliás, no caso do item 7, Vossa Excelência já havia se antecipado a esse resultado e estava nós julgando improcedente a ação do desembargador Joaquim. Estou vendo aqui. Vossa Excelência, no item 7, o voto é pelo exposto, concordando com o parecer ministerial, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Estado, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Porque nós fizemos agora, recente, trocando. Mudamos, pois é, neste caso, Vossa Excelência já está se adequando à posição da maioria. Essa realidade. É isso. E nesse caso aí eu acompanho esse voto de Vossa Excelência. Pronto, aí não precisa ampliar. É. Obrigado aos desembargadores, né? Uhum. E até a próxima. Até mais, até a próxima. Tá bom. Um abraço, desembargador Sebastião e Pedro Macedo. Desembargador Sebastião, desembargador Pedro, meu abraço. Processo número 3, apelação civil 0818902, 2021, Alisson Watson da Silva Nascimento. Doutor Erivan, relator, com a palavra. Aliás, o advogado deve estar presente aí, né? Não, é só o doutor Marcelo Sequef. Então, Solicitou. pode falar. Eu adianto ao doutor Marcelo que eu estou negando provimento ao recurso. Vossa Excelência ainda deseja o advogado do apelante, desembargador Erivan, é o doutor Marcelo Augusto. Não sei se ele ainda se encontra, se ele vai fazer... Não haverá defesa oral nesse processo. Ele só tinha solicitado nos outros dois. Perfeito. Tudo bem. Então, tudo bem, desembargador Erivan. Diante da manifestação de Vossa Excelência, eu me abstenho e acompanho o voto. Resumido, eu vou fazer a leitura do voto pela emenda, né? Que é uma apelação civil 081-890226, apelante Alisson Watson da Silva Nascimento, advogado doutor Marcelo, apelado ao Estado, sou relator, digo que a apelação civil, ação declaratória de nulidade de processo administrativo disciplinar oficial militar estadual, sessão secreta do Conselho de Justificação, ausência de prejuízo, contraditório e ampla defesa garantidos, nulidade não reconhecida. Segundo dispõe o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 3.728 de 80, abro aspas, o justificante deverá estar presente em todas as sessões do Conselho de Justificação, exceto a sessão secreta, deliberação do relatório, fecho aspas. 2. Apesar da controvérsia, a possibilidade de realização da respectiva sessão de deliberação de forma secreta, a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme a afirmar que a ausência do acusado e seus advogados naquela, por si só, não gera a nulidade do processo administrativo disciplinar militar, quando observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório. 3. O STF, ao tratar do caso semelhante na esfera federal, decidiu que o relatório do Conselho de Justificação é meramente opinativo e que, acaso entenda o comando da respectiva força pela configuração da hipótese de que possa ensejar indignidade para o oficialato, com perda do posto e da patente, deve, ato contínuo, remeter o processo oriundo ao Conselho de Justificação ao Tribunal Superior Militar, no caso analisado, onde devem ser observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Foi julgado pela primeira turma, relatoria da ministra Rosa Weber, 15 de setembro de 2021. É o recurso no mandado de segurança 37764. E digo mais que o STJ, por sua vez, ao julgar o caso do PAD militar do Piauí, decidiu que a mera ausência do acusado e seus causíticos na sessão de deliberação do Conselho de Justificação não gera sua nulidade, se observado os princípios do contraditório da ampla defesa no decorrer do procedimento. Foi o recurso em mandado de segurança 060-913 do Piauí da relatoria do ministro Sérgio Cuquina, julgado pela primeira turma em 17/10/2019. Assim, considerando que foi possibilitado em todos os momentos do PAD o contraditório do acusado, com apresentação de defesa escrita, alegações finais, interrogatório, oitiva das testemunhas arroladas, a apresentação dos laudos periciais, além da oportunizada apresentação de recursos, não há razão para nulidade do processo administrativo disciplinar. Até porque, como ressaltado pelo STJ, já que a fase instrutória do PAD havia encerrado quando da deliberação do Conselho, e não existe previsão de sustentação na referida sessão, ausente prejuízo ao acusado, que seria necessário para fundamentar a alegação de nulidade,
de acordo com o princípio do prazo de nulidade sans grife, ou seja, numa nulidade sem prejuízo. Estou conhecendo da apelação, negando provimento, senhor presidente. Acompanho o relator, doutor Deoclésio. Igualmente, excelência, acompanho o voto do eminente relator. O número 4 é o doutor Erivan, o relator também. Apelação civil 081-0632-13-2021, acidente de trânsito, Estado do Piauí, e Almiralice Marques Costa de Souza e outros. Alguém, advogado, vai se manifestar, o doutor do Estado? Somente o doutor Marcelo Sequef requisitou. Pois não. Doutor Marcelo? Aberto o prazo. Pois não, presidente. Obrigado, presidente. Esse processo, como o desembargador Joaquim já antecipou, trata de acidente de trânsito, responsabilidade civil do Estado. A senhora Almiralice Marques Costa de Souza e outros são apelados. O Estado apela, senhor juiz, porque os autores ingressaram com a demanda indenizatória em face do poder público e os pedidos restaram parcialmente acolhidos em sentença, por conta de algumas peculiaridades fáticas que devem ser ressaltadas e que recomendam, na visão do Estado, a revisão, se não em totum, do julgado de primeiro grau, pelo menos parcialmente, essa reforma. Pois bem, em análise aqui dos autos, se verifica que a parte autora alega que o senhor Nemias Lopes de Oliveira, esposo da apelada e genitor dos outros autores, é um litisconsórcio ativo, ele faleceu após se envolver em um acidente na rodovia estadual PI 353. Pois bem, eles alegam que a causa do acidente seriam obras na pista, nessa rodovia, e uma mancha de óleo, que teria sido a causa do acidente fatal, envolvendo o senhor Nemias Lopes. Tendo sido deduzido o pleito indenizatório, a sentença acolheu a postulação em parte para deferir indenização por danos morais a cada um dos 4 autores, né, a cada um dos requerentes, a sentença assim se expressa, a pagar a cada um dos requerentes, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$100 mil. Julga procedente o pleito de danos materiais, importe de R$1.500, e o pensionamento a título de dano material na forma de a senhora Almiralice Marques Costa de Souza, que é a esposa do senhor Nemias, a razão de 1/3 do salário mínimo, a partir da data do óbito até a data em que o de cujos completaria 65 anos de idade. Pois bem, o que se alega, o que o Estado traz à consideração dessa colenda da Câmara Julgadora é que, tendo em vista a alegação dos autores de que a causa do acidente seriam obras na pista e a existência de uma mancha de óleo como causadora desse acidente, primeiramente, tem-se a considerar que não há prova de que a pista estava em obra. Não foi carreada aos autos documentação comprobatória de que uma obra estava em curso naquela rodovia, ou no trecho em que ocorreu o acidente. E como constitui ônus da parte autora provar um fato constitutivo do seu direito, né? E de forma mais incisiva, senhor julgador, por dizer com o próprio nexo causal que a parte autora pretende estabelecer, deve-se analisar com maior rigor essa peculiaridade, essa necessidade de provar, porque isso foi afirmado na inicial, como causa de pedir.
um acidente ocasionado por uma obra na rodovia. Pois bem, também não há prova de que a obra não estava devidamente sinalizada, já que a parte autora reclama também de falta de sinalização no local do acidente. Né? Eu colho das razões do Estado também que essas provas, a parte autora também não se desincumbiu. Vejo também que aqui, tratando-se de um elemento tão relevante como a prova do nexo causal e as regras aqui de distribuição do ônus probatório, impõe-se a consideração de que a prova essencial do fato constitutivo do direito do autor não foi feita da forma como reclamada no Código de Processo Civil. Então, eu insisto aqui no elemento nexo causal, e ele, pela teoria do risco administrativo, é um elemento que se faz presente, diferentemente da teoria do risco integral, que não é acolhida pela jurisprudência nem doutrina pátria, pelo menos para o caso aqui em discussão. Soma-se a tudo isso a circunstância de que, apesar de não ser decisiva para se excluir totalmente a configuração da responsabilidade civil do Estado, né, mas reforça essa intelecção da exclusão, é o fato que não pode passar despercebido por Vossa Excelências, com a devida vênia, é que o autor não tinha habilitação para dirigir no momento do acidente. A habilitação estava vencida, o Estado aponta isso nos autos. Então, não detinha habilitação para dirigir a motocicleta, por estar com a carteira vencida. Mas, há mais que isso. No momento do acidente, isso é afirmado, o senhor Neemias estava dirigindo sem capacete no momento do acidente. E quando se analisa a certidão de óbito acostada aos autos, e que verifica a causa-morte desembargador Joaquim, doutor Dioclésio, desembargador Arivan, salvo engano, foi um traumatismo referente a uma pancada na cabeça, pescoço. Quando se leva em consideração, primeiro, que ele não tinha habilitação para dirigir e que ele estava conduzindo a motocicleta sem capacete, a forma como o juiz Acó concluiu o pleito deduzido pelos autores merece, no mínimo, uma revisão no sentido de, se não excluir totalmente a responsabilidade civil do Estado, ao menos temperar o grau de responsabilização com a consideração de que houve a concorrência para o acidente da conduta da parte autora, que, primeiro, não poderia estar conduzindo a motocicleta, porque não tinha habilitação para tanto, estava vencida, e estava conduzindo a motocicleta sem capacete. Então, é uma imprudência manifesta. Então, se isso servir, esses argumentos, para excluir totalmente a responsabilidade civil do Estado, doutor Dioclésio, deveria servir ao menos, desembargador Joaquim, desembargador Arivan, para reconhecer uma culpa concorrente por conta dessa conduta com a devida vênia, mesmo se reconhecendo, é uma fatalidade, deve-se ter aqui a consideração da solidariedade com a família, os autores que estão aqui no polo ativo, mas que houve uma conduta de imprudência do senhor Neemias ao conduzir nestas condições. Então, a vítima, repito, sem habilitação legal e sem uso do capacete. Então, a título de argumentação subsidiária que eu trago, eu vou agora me reportar, né, vencida essa etapa preliminar de demonstração da necessidade de se excluir a responsabilidade civil do Estado, ou pelo menos reconhecer uma culpa concorrente para temperar a análise exclusiva, né, da responsabilidade do Estado, tal como fez o juiz Acó. Eu trago agora, numa segunda parte da minha fala, a nível de argumentação subsidiária, para me fixar ao quantum estabelecido na sentença para indenizar, para fixar a indenização. Foi fixado 100 mil
para cada um dos autores. E são 4 os autores. Digo que o valor estabelecido mostra-se desproporcional. E afirmo isso porque em casos análogos em que se pleteiam danos morais em decorrência do evento morte, né? Aqui falamos no julgamento anterior sobre, no primeiro julgamento, a necessidade, né, como o desembargador Erivan até citou, de o tribunal manter estável sua jurisprudência, íntegra, coerente, uniforme. Há balizas jurisprudenciais, e notadamente do Tribunal de Justiça, que têm um valor, não vou dizer totalmente padronizado, mas que não distor muito de uma determinada média em caso de evento morte. Quando há casos de detento que vem a falecer dentro do sistema penitenciário, desembargador Erivan, casos de pessoas que se envolvem com colisão animal numa rodovia estadual, há um balizamento no estabelecimento do quanto a título de danos morais. Então, é óbvio, senhor presidente, e que fique claro, não se está aqui, eu sempre faço questão de frisar isso nas minhas sustentações, quando se discute isso, doutor Dioclésio, não se está aqui a sugerir um tabelamento do valor da vida humana, longe disso, que fique claro, um tabelamento da dignidade, do sofrimento de alguém pela perda de um ente querido, o que seria odioso e inaceitável se isso fosse sugerido, se isso fosse defendido, uma tarifação legal ou jurisprudencial ou doutrinária que seja desses valores, dignidade, vida, sofrimento. Pois bem, busco tão somente chamar a atenção para uma praxe judicial que existe, né? Notadamente precedente dessa 6ª Câmara, que irei citar, já para encaminhar para o final da minha sustentação, que dão um balizamento, um norte para futuros casos que venham a surgir e que guardem similaridade fática com o caso. Então, cabe, então, averiguar como o tribunal vem julgando ao ponderar o quanto a ser estipulado a título de reparação em casos análogos. Então, eu trago aqui como precedente desta colenda 6ª Câmara de Direito Público, da relatoria de Vossa Excelência, desembargador Joaquim Santana, julgado em 28 de abril de 2022. Naquela oportunidade, naquela data, se discutiu uma ação indenizatória tendo como causa de pedido, desembargador Erivan, um acidente de trânsito em rodovia estadual, ocasionada pela colisão com um animal, se alegou a omissão do poder público na fiscalização, sinalização da rodovia, e resultou na morte do genitor também. E lá tinham 4 litisconsortes, eram 4 herdeiros, era a esposa, eram filhos, situação semelhante, morte, colisão, genitor, 4 filhos. E o que esta colenda da 6ª Câmara decidiu? Aqui, a argumentação subsidiária apenas. Apelação, remessa necessária 080-6798, dígito 07-2018, relator desembargador Joaquim Dias de Santana Filho. Esta colenda da 6ª Câmara, a unanimidade, né, compondo o coro na oportunidade, desembargador Joaquim Santana, desembargador Erivan e desembargadora Eulália Maria Pinheiro, decidiu assim: quanto ao valor da majoração por danos morais fixado pelo magistrado de primeira instância na sentença apelada, já foi matéria analisada em tópico acima por ocasião da análise do pedido de redução da indenização por danos morais no recurso do Estado, oportunidade em que se chegou à conclusão do valor de 50 mil para cada requerente, fixado na sentença. E correção monetária a partir do julgado até o real pagamento, súmula 362 do STJ. Portanto, em sede de alegação aqui subsidiária, tão somente, se requer seja adotado parâmetro análogo no presente caso, com a retificação do quanto estabelecido na sentença. Finalizo, senhor presidente, requerendo o provimento do recurso interposto pelo Estado do Piauí para se julgar improcedente os pedidos, afastando, portanto, a responsabilidade civil do Estado, subsidiariamente seja reconhecida a culpa recíproca, uma culpa concorrente, a conduta do o senhor Nemias, que estava trafegando sem habilitação e sem capacete, concorreu para a ocorrência desse desfecho trágico, fatídico, e ainda, num segundo nível de argumentação e pedido subsidiário, se requer a retificação, a redução equitativa do quantum estabelecido, tendo em vista o precedente aqui citado dessa 6ª Câmara em tudo análogo ao presente. É o que se requer. Muito obrigado.
Posso proferir meu voto, desembargador Joaquim? O áudio de Vossa Excelência está desligado. O áudio está desligado, desembargador Joaquim. Pode falar. Ok. É porque Pode falar? a internet aqui atrapalhando. Bem, desembargador presidente, doutor Dioclésio, senhoras e senhores, apesar das razões do apelo apresentado pelo Estado e pelo DER Piauí serem uma mera reprodução das contrarrazões e não fazem nenhuma referência à fundamentação lançada na sentença, ou seja, ofendendo o princípio da dialecidade, eu estou conhecendo o recurso por uma razão muito simples, porque das alegações que foram apresentadas na contestação, o juiz e o magistrado não enfrentou todas. Então, eu vou superar esse defeito formal no apelo para dele conhecer. Cito, por exemplo, as alegações que foram feitas na contestação e que o juiz não enfrentou, a questão da culpa exclusiva ou concorrente da vítima e a necessidade de que o valor do seguro obrigatório deveria ser descontado da quantia arbitrada a título de indenização, sobre as quais não houve manifestação na sentença. Portanto, há de se reconhecer que o apelo atende, nesse aspecto, a regularidade formal. De mais a mais, o recurso também é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade. Os recorrentes, no caso DETRAN e Estado, não apresentaram nenhum elemento de prova para elidir a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência dos recursos para o pagamento das custas processuais, de sorte que os benefícios da justiça gratuita devem ser mantidos. A ilegitimidade passiva do Estado de Piauí já foi devidamente rejeitada na sentença, inclusive com vasta jurisprudência sobre o tema. E o recurso apenas reproduz essa alegação. Em suma, o ente público, no caso o Estado e a sua autarquia, responsável pelo transporte, são legitimados passivos em ação de indenização por acidente na rodovia. Nós temos precedente do STJ, aqui dessa Câmara, que vou me dispensar de ler. Quanto à alegação de ausência de prova de que a rodovia estava em obras, as fotos e os vídeos juntados aos autos comprovam que, no local do acidente, a via estava com asfalto removido e coberto de piche. De mais a mais, constam também boletim de ocorrência com o seguinte teor, abro aspas, seu esposo, Neemias Lopes de Souza, transitava em seu veículo motocicleta pela estrada que dá, deve ser acesso ao povoado campestre de Súbito, e o mesmo colidiu com uma placa metálica que se encontrava no meio da pista, que da colisão Neemias Lopes de Souza veio a óbito no local, fecho aspas. O fato de a vítima não utilizar capacete no momento do acidente é irrelevante, pois a falta do item de segurança foi determinante, aliás, não foi determinante para o resultado de morte, conforme o laudo cadavérico juntado aos autos. Abro aspas. Cadáver do sexo masculino procedente de via pública da zona rural do município de Nazária, Piauí, vítima de acidente de tráfego. Ao exame necroscópico, encontrava-se em fase inicial de rigidez articular e muscular de tronco e membros, apresentando fraturas fechadas dos arcos costais da região anterior do tórax, com crepitação óssea local e afundamento do guardil torácico anterior, ou seja, o capacete nada protege a parte do tórax, né? Fratura fechada completa do corpo ósseo externo com crepitação e afundamento loco regional. 3. Midiátrico com escoriações superficiais localizadas em tronco e face com palidez. Resposta aos quesitos formulados. Houve morte? Sim. Qual a causa morte? Choque hipovolêmico hemorrágico devido a politraumatismo em consequência de acidente de tráfego. 3. Qual o instrumento meu que produziu? Instrumento de ação contundente. 4. Houve esmagamento, dilaceramento, outro tipo de lesão? Não. Ou seja, a causa-morte não foi o traumatismo craniano, foi um politraumatismo. Só isso já afasta essa questão da falta de uso de capacete. Sobre o tema, eu trago precedentes, né? Diz que a falta de utilização do capacete, equipamento de segurança obrigatório, caracteriza a culpa concorrente da vítima quando demonstrado que o seu não uso agravou o resultado, a ensejar a redução da quantia indenizatória, o que não é o caso aqui. Se o capacete não evitaria a morte do condutor, já que o laudo cadavérico não indicou traumas crânioencefálicos, a falta do item de segurança não caracteriza a culpa concorrente da vítima para o resultado.
Outro 5, a condução da motocicleta com carteira de habilitação vencida é mera infração administrativa e não interfere no curso casual do evento danoso, tampouco caracteriza culpa concorrente a ensejar a redução do quanto indenizatório. De acordo com o STJ, não é possível reconhecer a existência de culpa concorrente da vítima pelo simples fato de estar dirigindo com a carteira de habilitação vencida. Enfim, a responsabilidade civil do Estado foi demonstrada porque o acidente que resultou na morte do condutor da motocicleta foi provocada pela obra na rodovia. Quanto à indenização, os gastos funerários no valor de R$ 1.500 foram comprovados mediante juntada de recibo e, portanto, devem ser ressarcidos a título de danos materiais. Já em relação aos danos morais, a sentença merece reparos. Com efeito, o valor da indenização deve atender aos fins a que se destina, considerando as peculiaridades de cada caso concreto, de modo a evitar que converta-se em requerimento injusto da vítima, ou ainda em valor tão ínfimo que o torne inexpressivo. O artigo 944 do CPC diz que a indenização mede-se pela extensão do dano, e a extensão do dano, por sua vez, é a medida considerada como bem jurídico lesado, a gravidade e a duração do dano, né? Considerando as premissas e os padrões indenizatórios adotados pela jurisprudência, eu estou reduzindo a indenização a R$ 50 mil por cada autor apelado. Por fim, assiste razão aos recorrentes quanto à necessidade de redução do seguro obrigatório, do valor da indenização nos termos da súmula 246 do STJ. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Registre-se que, de acordo com o STJ, a interpretação a ser dada à súmula 246 é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório de indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação do seu recebimento ou mesmo do seu requerimento. Por fim, o magistrado da qual invocou o disposto no artigo 86 do CPC para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, rateando a quantia entre as partes na proporção de 5% para os autores e para os réus. Dispõe o dispositivo legal invocado que, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre elas as despesas. Contudo, isso não significa dizer que os honorários devem ser fixados sobre a condenação, o valor da causa, o proveito econômico ou por equidade, e posteriormente dividido entre as partes, sob pena de inobservância dos percentuais mínimos previstos em lei. Trago precedente do STJ, de que, portanto, a fixação dos honorários em favor dos autores e dos réus deve atender aos percentuais mínimos e máximos previstos em lei. No caso dos autores, o honorário deve ser fixado sobre o valor da condenação, enquanto que os honorários em favor dos réus devem incidir sobre o proveito econômico obtido com parcial improcedência dos pedidos. Em suma, a existência de sucumbência recíproca não autoriza a fixação de honorários em percentual inferior ao mínimo legal. Com essas considerações, altero de ofício o valor dos honorários advocatícios em favor dos autores para 10% do valor da condenação, nos termos do 85, parágrafo 3º, inciso 1 do CPC. O percentual de 10% dos honorários em favor dos réus deve incidir sobre a diferença entre o montante pleiteado na ação e a quantia concedida na segurança, ressalvando que os valores referentes aos danos morais, nos termos do 325 do STJ, na ação de indenização por dano moral, a condenação montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca. Por tudo que eu expus, estou votando pelo conhecimento parcial provimento do apelo para reformar a sentença, reduzindo a condenação dos danos morais a R$ 50 mil por cada um dos apelados, com a dedução do valor do seguro obrigatório, alterando-se o percentual de honorários para 10% do valor da condenação em favor dos advogados dos autores e 10% sobre o proveito econômico obtido pelos réus em favor dos seus procuradores, este na condição suspensiva de exigibilidade nos termos 98, parágrafo 3º do CPC. Com meu voto, presidente. Eu acompanho o relator, doutor Deoclésio. Igualmente acompanho o relator, senhor presidente. Cumprida a votação. O processo seguinte é o de número 5. Aí a 0756-905, Equatorial, Piauí, Estado do Piauí. Doutor Arivan Lopes, o relator. Palavra com o Estado. Temos a Nesse sustentação. não há pedido de sustentação, é o Não, seguinte, né? Isso, esse tem a sustentação do doutor Endrio Carlos. Perfeito. Vou aguardar aqui. Doutor Endrio? Bom dia. Bom dia.
Eu, como faço com a Procuradoria do Estado, adianta ao doutor Endres, que eu estou dando provimento no meu voto ao agravo interposto pela Equatorial. Indago se ainda deseja sustentação oral. Não, só nesse caso, excelência, agradecendo a atenção de todos, desejando a todos um bom dia, faço a dispensa da sustentação oral. Meu voto, resumindo, é o seguinte: agravo de instrumento interposto pela Equatorial Piauí Distribuidora de Energia Elétrica, SA, em ação anulatória, multa aplicada pelo PROCON, apresentação de seguro-garantia, suspensão de exigibilidade do crédito não tributário, ou seja, este crédito não tem natureza tributário, a empresa apresentou um seguro-garantia e esta apresentação desse seguro implica na suspensão da exigibilidade. Digo eu, quanto aos créditos não tributários, como no caso, a oferta de seguro-fiança ou garantia bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando, portanto, a súmula 112 do STJ. O feito foi instruído com seguro-garantia no valor correspondente à multa, acrescida de 30%, suspendendo-se a exigibilidade do crédito nos termos do artigo 835, parágrafo 2º do CPC. Recurso que eu conheço e dou provimento, senhor presidente. Acompanho o relator, doutor Deoclésio. Doutor Deoclésio Silva. Excelência, eu gostaria só aguardar um minutinho, que eu estou verificando, porque esses casos, eu tive muita participação como juiz de primeiro grau. Eu quero ver se não houve, se não dei nenhuma decisão nesse processo. Se não pratiquei nenhum ato decisório que possa ensejar meu impedimento. Só um minutinho, excelência, por gentileza. A decisão é do então juiz João Gabriel Furtado Batista. Está no ID 11998447. É a decisão agravada. Porque ele deveria estar respondendo lá pela 4ª vara da Fazenda. Realmente. A decisão é da 2ª vara dos feitos da Fazenda Pública. Não, perfeito, excelência. Realmente não pratiquei nenhum ato, trata-se da 2ª vara, porque estava confundindo aqui com outro processo, que é da 4ª vara, também um agravo de instrumento. Mas, nesse caso, não sou impedido e acompanho o voto de Vossa Excelência. Ok. Sim, aí eu voto. Sim. O voto do presidente relator. Qual é o voto? Está acompanhando. E ele Acompanhando. está acompanhando. Pois, então, concluída a votação e vamos ao processo seguinte, número 6. Né? Isso. Número 6 é da minha relatoria 070552277/2023, é um agravo de instrumento. Hugo Prado Filho e o Estado do Piauí. Temos sustentação oral da doutora Gleiciane. Doutora Gleiciane. Palavra com ela. Gleiciane Carvalho. Isso, bom dia. Bom dia. Pode Esses falar. sérios cumprimentos ao excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, a senhora secretária, os colegas advogados que se fazem aqui presentes. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo senhor Hugo Prado Filho, originário de uma tutela antecipada antecedente, objetivando que o agravante não seja impedido de receber, vender ou circular mercadorias dentro e fora do estado do Piauí, bem como que o Estado se abstenha de realizar a apreensão de mercadorias por conta de suposta ausência de recolhimento de tributos. Em respeitável decisão, o juízo de piso ele entendeu por denegar a antecipação da tutela, contudo, merece reforma a respeitável decisão.
A decisão de primeiro grau ela merece reforma, pois cabe destacar que é entendimento consolidado que o fisco ele somente pode reter as mercadorias para verificação de notas, conferências e informações para futura cobrança do tributo, só justificando a apreensão dessas mercadorias pelo tempo necessário para a lavatura do auto de infração, após o qual impõe a liberação da mercadoria, pois o fisco ele dispõe de outros meios próprios e legais para a cobrança desse tributo e de eventual multa. Sem contar que o próprio ato da autoridade ele poderá ser impugnado posteriormente e agir de forma diversa, caracteriza o abuso e a ilegalidade, identificando com o fisco, que é expressamente vedado pelo artigo 154 da Constituição Federal. E observa-se, inclusive, nobres julgadores, que a existência de inúmeras decisões do próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Piauí a respeito do tema em segue de diversos julgamentos das presentes câmaras. A exemplo da primeira Câmara, que em julgamento de agravo de instrumento, o excelentíssimo senhor desembargador Haroldo Oliveira, ele julgou por indeferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal proposta pelo Estado agravante, em caso que também discutia a apreensão de mercadorias, por entender que a apreensão só se justifica pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração, após o qual impõe-se a liberação da mercadoria pelo fisco, tendo em vista que o mesmo dispõe de meios próprios e legais para a cobrança do tributo e de eventual multa, onde agir de forma diversa, como já expliquei, caracteriza o ato abusivo e ilegal, identificando com o fisco, que é vedado pelo artigo 150, inciso 4, da Constituição Federal. Em sede à colenda 5ª Câmara de Direito Público, sobre o excelentíssimo senhor desembargador Edivaldo Pereira de Moura, negou o provimento ao agravo de instrumento do Estado do Piauí e manteve a decisão agravada que dispôs que não se trata de liberar as empresas autoras do pagamento de possível tributo devido, já que após a liberação das mercadorias, o Estado agravante poderia ingressar com a ação de execução fiscal cabível, se for o caso, bem como que insurge o perigo de dano pelo fato de que as mercadorias, ao ficarem em custódia do fisco por tempo indeterminado, por muitas vezes, sem condições de armazenamento, podem causar diversos prejuízos às empresas autoras, bem como as pessoas que podem estar necessitando das mesmas, ante a demora no aguardo da decisão definitiva da demanda. Já em sede a colenda 3ª Câmara de Direito Público, com voto do excelentíssimo senhor desembargador Francisco Antônio Paz Landim, ao julgar pela não concessão do efeito suspensivo a recurso interposto pelo Estado do Piauí, consignou que não se afirma qualquer abstenção ao exercício regular da fiscalização, que resta evidente a caracterização do dano à atividade comercial na apreensão das mercadorias, tampouco prevalece a alegação de irreversibilidade da medida, haja visto que a atividade de fiscalização ela segue normalmente, ficando vedada apenas a ação de condicionar a liberação desses bens ao pagamento do tributo correspondente. Em sede de primeira instância, também há inúmeras decisões favoráveis, em casos análogos, como nos autos do processo 080947284 de 2020, da 4ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública, onde houve a concessão da tutela antecipada, onde o juiz de piso impôs que a autoridade tentada se abstivesse de realizar a apreensão de mercadorias em razão de suposta ausência de tributos, do recolhimento de tributos. Também, na sede da mesma vara, sobre o processo 081015995 de 2019, foi proferida a sentença que também fica claro que não se trata de não pagamento de tributos, mas sim de determinação de que o mecanismo correto para essa cobrança é o Estado do Piauí ingressar com a ação executiva para que, de forma legal, exigir esses impostos devidos, mas não poderá se valer da apreensão de mercadorias para atingir fins que somente a administrativa ou judicialmente poderá alcançar. Portanto, reitera que existe jurisprudência favorável para dispor da liberação de toda e qualquer mercadoria do agravante, bem como que o artigo 489 do CPC
ele dispõe que toda e qualquer decisão, sentença ou acórdão, ela deve considerar em sua fundamentação enunciado, súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. E é o presente caso, ante que informa vasta jurisprudência, bem como também é firmado em jurisprudência do STF, conforme as súmulas 70, 323, 547, inclusive a súmula 11 do Tribunal de Justiça do Piauí. Dito isto, é a presente sustentação oral, com o fim de que seja realizada a reforma integral da respeitável decisão do juízo de piso, para que o agravante não seja impedido de receber, vender ou circular as mercadorias dentro e fora do estado do Piauí, e bem como que o estado do Piauí se abstenha de realizar essas apreensões de mercadorias por conta de suposta ausência de tributos, em obediência às súmulas do STF e às súmulas do Tribunal de Justiça do estado do Piauí. Essa é a defesa. Eu peço venha minhas escusas ao desembargador Joaquim e ao desembargador Erivan, porque por não ter me antecipado, mas aquele processo que estava analisando, eu estava verificando vários casos aqui, mas esse caso do processo 075-5277, de relatoria do desembargador Joaquim, esse processo é oriundo da 4ª Vara e, realmente, nesse caso, eu proferi decisão e essa decisão está sendo desafiada desafiada nessa Câmara, e essa decisão foi do dia 25 de maio do ano passado, de modo que eu estou impedido, né, de participar desse julgamento, Excelências. Então, o processo fica suspenso, né? Para outra sessão, nós vamos convocar um outro colega aí para participar, certo? Doutora, na outra sessão, a senhora volta para fazer nova defesa, certo? Certo, vou adiar. Processo seguinte. Tudo bem, Excelência. Processo seguinte é o número 7, Relação Civil 083-4543, 2022, Miquel Lopes de Melo, Fundação Universitária Estadual do Piauí. Existe alguém para participar? Sim, tem o doutor Marcelo Sequefe. Esse aí, doutor, é aquele que eu pedi para Vossa Excelência Exatamente. considerar julgado. Só apregoar, né? Já apregoei. E ninguém vai participar, não, né? Já tem o resultado, né? Presidente, é o mesmo caso lá do coro ampliado, né? Aquele caso 2 que nós julgamos primeiro, desembargador Joaquim. Só que neste caso aqui, Vossa Excelência está dando provimento à apelação do Estado. E eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência nos termos dos 2 precedentes que já tivemos hoje. Doutor Dioclésio. Igualmente acompanho, Excelência. Concluído o processo número 8. Ok. Relação Civil 00507-94-2003. Obrigação de fazer Lindomar Pereira de Oliveira, no estado do Piauí. A minha relatoria também. Poxa, não está abrindo isso aqui. Ó. Não estou conseguindo abrir esse aí também. Pois é, tá. Tá. Mas eu estou vendo aqui que Vossa Excelência está negando provimento ao recurso, né? Perfeito. E o recurso apelante é o João Luiz Ferreira. O Estado é que é o recorrido. Entendo assim, a gente se abstém aqui da sustentação, senhor jogador, e acompanha aqui atentamente os votos. Esse processo nós já havíamos votado no virtual. Tem uns 3 votos aqui constantes. Agora eu consegui abrir aqui. Abra a lei a emenda, então, desembargador, para que a gente possa ter acesso. Como é sabido, não há preterição quanto à administração realiza nomeações em cumprimento das decisões judiciais. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a nomeação de outros candidatos por via judicial não caracteriza a preterição dos candidatos classificados em melhor posição. Aí tem uns julgados aqui do Supremo. No caso, verifica-se que os candidatos paradigmas foram convocados por força de decisão, de forma que não há que falar em indevida preterição dos autores apelantes, vez que a administração pública não teve discricionariedade para convocar os primeiros citados, de forma que o fez apenas em cumprimento da decisão do Tribunal de Justiça.
Por fim, não é válido o argumento dos apelantes de que, quando a jurisprudência baliza dizendo que a convocação de candidato por força de ordem judicial não gera direito a terceiros, ela se refere à convocação por força de liminar, decisão provisória, e não por força de decisão transitada em julgado, como é o caso dos autos. Isso porque o entendimento jurisprudencial supostado não faz diferença sobre o provimento provisório ou definitivo, pois tanto a decisão de convocação de candidato por liminar quanto por força de decisão judicial tem um condão de retirada de discricionalidade da administração pública na convocação, de forma que não há de falar em preterição, recurso conhecido e improvido. Doutor Ivan. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Doutor Dioclésio. Acompanho, Excelência. Por sinal, esse processo parece-me que já tinha sido pautado na virtual e foi solicitado para vídeo e já tínhamos acompanhado. Acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Pauta concluída. Alguma colocação dos colegas? Advogados? Pode dizer que o nosso protesto da última sessão deu resultado, né? A interface da sessão do PJE voltou, como era antes. Isso. Você mandou o ofício que deu a ordem lá. Viu? Verdade. Tá bom. Então, até breve, né? Tchau. Bom dia a todos. Cumprimento a todos e até a próxima Bom trabalho a todos sessão. e todas. A todos. Bravo. Bom dia, colegas.